Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês, antes de mais nada, ou melhor, na verdade, todo o tempo que a gente tem aqui, sobre um assunto que está bombando muito, o assunto mais falado da semana. Qual foi o assunto que você mais ouviu falar essa semana? Guerra. Isso. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre guerra. Porque guerra, apesar de todos os males que ela traz, e fazem 2 madrugadas que eu estou lutando muito com Deus para ter uma experiência sobre este conflito que está tendo lá na Rússia contra a Ucrânia. E porque é muito pesado o ambiente de guerra. Então o que está acontecendo lá é uma ação diabólica de tanta coisa sendo dominada nos ares, tanto espírito sendo triunfante, tantas famílias sendo dizimadas. As imagens que nós vamos recebendo aqui vão nos impactando, né, de um pai jovem se despedindo da filha, se despedindo mesmo. Eles não voltam. Agora tem algumas coisas que a guerra traz. Eu nem lembro essa semana em que ambiente que eu estava, que alguém criticou o presidente ucraniano quando alguém sugeriu para ele se entregar antes de morrerem todos, e ele falou: não, eu estou botando a minha farda, eu estou indo para frente de batalha junto com eles, e ou nós vamos vencer milagrosamente, ou nós vamos todos morrer lutando. E eu achei que ele ia estar mais certo do que quem estava pensando que ele deveria se entregar. Parece suicida, mas esse camarada está tendo um ato de liderança e de coragem bem distinto. Mas tem mais algumas coisas que a guerra suscita de bom. Por exemplo, quantas famílias neste momento lá na Ucrânia estão refletindo sobre todo o dinheiro que tem e que neste momento não vale nada? Quantos carrões importados e valiosos estão parados dentro de garagem agora, sem absoluta nenhuma utilidade? Quantas casas lindíssimas, quantas contas bancárias poderosas neste momento estão inutilizáveis? Quantos pais agora estão refletindo: poxa, se eu tivesse conduzido a minha família imaginando que teria uma guerra, eu faria algumas coisas diferentes. Então, deixa eu dizer para você uma coisa, que você sabe, eu não vim aqui hoje ministrar nada que você não saiba. Talvez você escute algumas coisas novas, algumas bonitinhas, que a gente tenta, né? Essa casa é a casa das chaves. Lá no... Eu acho que foi lá no Vidas que eu falei: poxa, hoje estou liberando um chaveiro inteiro aqui, vocês têm que... Então talvez vocês escutem, mas não vim aqui inventar roda, não vim trazer nada muito novo, mas vim dizer uma coisa para vocês: nós também estamos em guerra. Só que às vezes a gente vive como quem não está em guerra. A guerra desfaz muitas diferenças. Mas recebi um meme essa semana que até a Miss Ucrânia fardou e foi para a batalha. Uma guerra, ela desmancha com muitas coisas, ela desmancha com diferenças sociais, porque é necessário, acabou, não tem mais o que fazer. A Miss vai virar soldado, o presidente vai para o fronte, o bonitinho pode vir esquartejado. Quem come o que quer todos os dias vai comer o que tiver lá na hora. Talvez sejam 10 dias só com ração. Meu Deus, vou ter que pegar leve, senão não vou ter voz para 10 minutos. Bom, coloca para mim, por favor, aí Jeremias 12:5.
Vamos para a guerra. Vamos lá? Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se está ruim competindo com os medíocres, vai fazer o que na hora que o bicho pegar? Está ruim de manter a casa em ordem, agora que está tudo fácil, nós temos tudo o que queremos. No Brasil ganha muito mal, e a maioria ganha muito mal porque quer. Salve alguém que passar por um processo de Deus aí, não é sobre isso que eu estou falando. Salve isso, ganha mal quem quer no Brasil. Se você não está conseguindo conviver com a sua esposa, com o seu esposo em harmonia, por meia dúzia de problemas, vai fazer o quê? Quando o dia mal bater, com força no casamento, testando o seu caráter, sua fidelidade, sua hombridade, sua sua parte feminina. Então, queridos, essa recomendação de Jeremias, ela é algo sobrenatural, porque quem caminha a mais ou menos 2-3 quilômetros por hora. Eu fiz uma caminhada com uma família no Vale Europeu em Santa Catarina, bem no ano que a Daniela se acidentou. Foi umas férias top, a gente fez um negócio que chama de mochileiros. Nós caminhamos 6 dias, 178 quilômetros, caminhando de dia, acampando de noite. Pensa um negócio top. As crianças não aguentavam, então tinha que ter o carro de apoio para eles. Eu e a Daniela caminhava, e tinha um casal com a gente. O casal era um pouquinho mais lerdo, mas eu, a Daniela e o homem do casal lá, nós firmezão. Então nós fizemos 178 quilômetros em 6 dias. Então nós caminhávamos em média 6 quilômetros por hora, mas é caminhada. Aí é para quem quer. Treinamos, fizemos tudo, beleza. Mas caminha 3 quilômetros por hora em média. Agora um cavalo anda 12, 14 quilômetros quando ele está cavalgando. Qual é o nível que você vai querer ter para uma batalha? Vamos a um camarada que enfrentou, que se preparou, que teve uma vida extraordinária, foi Davi. Antes disso, eu quero que você grave algumas coisas. Repita comigo bem forte: vacina, costume de perder. Se a Ucrânia depender de nós ir lá ajudar eles e ser no grito. Costume de vencer. Tem que gravar essas coisas. Por quê? Antes ainda de entrar no Davi, deixa eu falar para você sobre um camarada que tinha toda uma expectativa maravilhosa de vida nele, Sansão. A mãe dele era estéril, não podia ter filhos. Aparece o anjo, começa uma coisa maravilhosa na vida da casa dele. A mãe dele engravida. Poxa, né? Tá ali o Estevão, né? Filho do pastor Tiago. Meu Deus, essa criança, aqueles 2 pais ali é uma loucura. Eles são um doido. Fica em cima do filho e é toda uma expectativa e cuidado. E o alemãozão tá lá, coisa mais linda, cada vez mais lindo, porque ele é daquela fase antiga, né? Não é da moderna. Ele tinha uma coisa linda, bem gordinho. Hoje em dia a gente fala isso com os irmãos, com as irmãs, dá uma crise, né? Coisa linda, bem gordinho. Imagina o Sansão. Imagina o pai dele e a mãe dele, ela se cuidava tudo que ia fazer, cuidava todas as palavras. Então Sansão nasce com uma expectativa muito grande de Deus, com uma promessa muito grande: não se contamina, não corta o cabelo, não faz isso, se destaca, é muito forte, e vai indo a vida dele tudo. Mas Sansão tinha uma fraqueza, e todo mundo tem. Os anos de liderança, de pastoreio, nos traz algumas experiências. E uma frase, o pastor Jabesda já deve estar assim, ó, ele já deve estar mais cabeludo de ouvir essa frase. Assim, ó: pastor, eu sempre caio na mesma coisa. Mas claro, criatura, se alguém não é imbecil e idiota, é o diabo. E ele não vai em ti onde tu é forte. Esquece isso, tira isso da tua cabeça.
Nem foca muito no que tu é forte, foca no que você é fraco. Foca nas coisas que te prejudicam mesmo. É aí que tem que estar assim, focada a tua energia, porque é aí que você vai ser tentado. Sansão tinha uma fraqueza escrachada na Bíblia, mulher. Aí vem a primeira vacina que Sansão tinha que tomar, a menina de Tímna. E o pai dele disse para ele assim: meu filho, não, vem aqui, vou te dar uma vacina. Porque vacina serve para a imunidade. A gente quase não vê mais sarampo no Brasil. Eu nunca mais ouvi falar em sarampo. Por quê? Porque existe uma vacina que dão quando a gente é criancinha lá, 2, 3 doses e nunca mais. Então Sansão deveria ter ouvido o pai dele e dito: olha, tudo bem, é bonitinha, agrada os meus olhos, tudo isso, mas não é do nosso povo, não é para mim. Sansão teria vencido sua primeira tentação com o sexo oposto. Depois, a história conta que na caminho lá apareceu uma prostituta. O cara caiu de novo. E quando chegou o dia do seu grande desafio, Sansão não tinha imunidade. Então Sansão tinha se acostumado a perder. Quando a gente não se prepara nas pequenas coisas que vão vindo no nosso caminho para nos forjar nas coisas que nós somos fracos, nós vamos nos acostumando a perder. E as desculpas são a carne, o mundo, a família, o outro, o vizinho, é todo mundo. Mas as vacinas bateram na tua porta e você não tomou elas para ter imunidade. Vamos à história de um camarada que tinha tudo para dar errado, mas esse guri era demais. Vamos embora, bota para mim aí Primeiro Samuel 16 e 13. Vocês já sabem de quem que eu vou falar agora, né? Do Davi. Vamos falar de Davi um pouquinho, alguns minutos. 1 Salmo 16 e 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Isso aqui é demais. Essa expressão é demais. Eu sei que ele já me apossou, mas eu queria ter ouvido uma palavra profética disso um dia, sabe? Assim, na minha adolescência, assim, quando Deus estava me chamando, assim, chega um profeta assim: ei, meu filho, como Davi, eu te possuí. Eita, né? Na época a gente falava outras expressões, hoje é fritado. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você é inteligente? Que bom, seja cheio do Espírito Santo. Você é burro? O problema é seu, mas seja cheio do Espírito Santo. Eu não conheço ninguém burro, mas alguém insiste em dizer que é, né? Bora, vamos lá para o 18. Seja cheio do Espírito Santo. Então respondeu um dos moços e disse: cara, tem coisa maravilhosa que ninguém conhecia Davi ainda. Ninguém conhecia ele. E olha, um dos rapazes disse: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, sabe tocar, algumas traduções dizem sabe tocar bem, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e está possuído do Senhor. Cara, como é que eu me criei ouvindo algumas mensagens sobre Davi, dizendo, era franzino, era tico-tico, não sei por quê, era ruim. Eu já vi um camarada pregando dizendo que Davi era amaldiçoado porque era ruivo. Que Bíblia será que o louco leu? Não sei, o Alcorão. Olha aqui o que alguém já conhecia dele: filho de Jessé, sabe tocar, e sabia tocar mesmo, hein? É forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, bonito, e coitado dos feios quando eu prego essa mensagem, e Deus é com ele. Vamos embora. Vamos lá, 17 e 20. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda,
Bom, tá aqui o segredo, é só isso que eu quero ler. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda. Repita comigo, deixou as ovelhas com o guarda. 22. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, do Elista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Quem temia era guerreiro preparado, tinha espada na mão, mas estava com medo. Vai lá, 25. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Afrontar quem? Israel. A quem o matar, olha, vem comigo agora, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Deixa eu dizer uma coisa: você quer realmente viver uma vida com Deus extraordinária? Você tem que começar a aprender a provocar o céu. Tem que aprender isso, provoque o céu. A minha filha chegou agora para mim antes do retiro: pai, eu estou sem um tênisinho, eu queria um tênis para ir no retiro. Falei assim: olha, a verba que eu tinha, tu já me levou para o retiro, teu irmão para outro, eles ainda não podem ir para o mesmo lugar, tem que ir um para Viamão, outro lá para o litoral, né? Beleza, bora, estou investindo neles. A Emanuele está com 18 para 19, já foi uns 200 mil. É por isso que quando eu falo dote, alguém se escandaliza, mas se coloca no meu lugar. Aí eu falei assim para ela: o que tu tem? Vamos olhar, vamos para o teu quarto. O que tu tem? Ela falou assim: ah, pai, tem até essa sandalinha que é bem novinha que estragou. Eu falei: estragou com 3 meses, pega a nota dela, vamos lá trocar. Chegamos lá na loja, ela assim, eu falei assim: não é na loja que tu comprou. Por que, pai? É aqui? Não, vamos para o shopping. Fui para o shopping com ela, cheguei no shopping com ela, fomos na loja da mesma rede, chegou lá para trocar, ela viu um tênis que custa R$480. Estava assim, ó, última peça, 100. Eu falei assim, ó, só tem uma coisa, tem que ser teu número. De quem era? Qual era o número? Vocês acham que eu ia estar contando se não fosse? Ah, era o número da vizinha, ela saiu chorando. Pensa no tênis, 480 pau, eu fiquei tão maravilhado que comprei um para mim também. De 80. Só que ela estava com a nota da sandalinha estragada, de 80. Pagou 10, 15 pila a mais, saiu com tênis de R$480. Irmão, nem sempre você vai estar bombando em todos os recursos e tal, que bom que tivesse. Nem sempre vai, então provoque o céu, entra no quarto, descobre recurso, cava recurso, inventa. Aí cheguei, ela ganhou o retiro, na verdade, ela ganhou o retiro, R$340, só teve o custo dela aí. Aí o Samuel, retiro R$300, falei: o que eu vou fazer, Deus? Não tem. Aí fui no peito e na raça, escrevi ele, cheguei lá no retiro e falei assim: ó, meu irmão, eu consigo te dar 150 agora, 150 daqui 30 dias. Fechou? Ele assim, fechou. Daqui a pouco ele voltou assim: cara, estou apanhando do pastor. O que houve? O pastor perguntou se eu aceitei 150 de ti, que investe tanto nessa casa com a gente, tá? Já foi, aquele 150 já foi, mas o segundo o pastor mandou ofertar na vida da tua família. Eita! Gente, Davi provocou riqueza. Ele chegou e disse: poxa, estou cuidando da vida toda daquelas ovelhas fedorentas. Alguém já viu ovelha na chuva, no mato? Já viu? Bicho fedido.
Estou lá, estou fazendo parto de ovelha, todo ensanguentado, e aí se matar esse gigante, vai acontecer tudo isso comigo, com a minha casa, e eu ainda vou casar com a filha do homem? Eu vou matar esse cara. Já saiu, é incircunciso. Provocou riqueza, provocou o céu, provocou os irmãos dele também. 28. Agora vocês vão lembrar de uma coisa que vocês repetiram. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Vocês repetiram. Ele deixou sozinho, assim ou não? Deixou com guarda. Aí ele diz assim ainda ali, ó: bem conheço a presunção e a maldade do teu coração. Duas coisas podem te acusar de irresponsabilidade. Não responde, fica quieto, porque tu tem que saber o que tu está fazendo. Duas coisas, quando falarem do teu coração, Deus conhece. Quando o Eliabe falou do coração dele, Deus falou: quando escreverem a Bíblia, eu quero que coloquem: o homem é segundo o meu coração. É maldade? Não, é igual o meu. Cara, não viva para os outros, esquece os outros. Davi estava ali falando com os caras: vão dar riqueza? Vou casar com a filha dele, vão isentar minha família de pós, vão. Aí veio Eliabe: não sei o que, conheço a maldade. Davi olhou para ele, o texto na sequência mostra. Davi olhou para ele e fez assim, ó. Foi no outro grupo: o que vão fazer com quem matar? Não é assim, não briga, esquece a briga. Faz como o filho dos patriarcas, foi lá, cavou um pocinho, aí chegaram assim: esse poço é nosso, nós vamos brigar contigo. Querem brigar pelo poço, briga. Fica com ele aí, está jorrando água já, resolvi a parada, fica aí. Foi lá, cavou outro, jorrou água. Não, nós vamos brigar. Fica aí, cara, pode ficar com esse também. Foi lá, cavou o terceiro poço. Não, nós vamos brigar. Fica com esse também, miserável. Foi lá, cavou o quarto, e os caras cansaram o dia atrás dele, porque quem tem a fonte não briga por poços. Meu Deus. 32 e 33, vai lá. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Teu servo irá e pelejará contra ele. 33. Aí o Saul disse assim para ele: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Só que agora vem uma coisa extraordinária. Quando Davi cuidava das ovelhas, tinha um projeto de Deus como tinha para o Sansão. Sansão um dia seria testado ao máximo contra o sexo oposto, que era a Dalila. Então Deus mandou a filha de Tímina, mandou a prostituta no caminho, ou permitiu, para que ele tomasse as vacinas e vencesse. Gente, eu vou falar uma loucura aqui, mas aqui é o lugar das loucuras teológicas. Eu não sei nem se era para a Bíblia ter o livro dos reis. Por quê? Porque o governo de Deus é teocrático, e porque Deus estabelecia juízes e profetas, mas os miseráveis dos juízes, igual o Sansão, tinham que aprontar. Porque para mim, a vida do Sansão era para ter 400, 500 anos, o cara era para ser o grande líder. O que Deus fez com ele foi muito grande, mas ele não tomou vacina. Aí está lá o outro no campo cuidando das ovelhas, e cuida ovelha, limpa ovelha, não vai para lá. E aí a rebelde ele dá-lhe na pata, quebra, bota no ombrinho e segue o baile. Daqui a pouco ele viu um leão fugindo do acampamento com a ovelha já nas garras, na boca, e ele sai correndo atrás do leão e tira a ovelha da boca do leão, pega o leão pelas barbas e rasga o cara no meio. Esse louco estava possuído de Deus mesmo? Estava? Que força é essa? Não era igual Sansão? Aí depois, escuta bem, depois vem outro animal grande, pega uma ovelha, está saindo com ela, ele vai atrás dele, tira a ovelha, e aí ele vai agarrar as barbas do urso. Não tem barba. E aí ele tinha um negocinho chamado funda. A Bíblia não fala isso, tá? É loucura minha. É loucura minha, porque para mim, como não tinha barba, o urso
ele matou na pedrada. Mas você fica, estou sendo bem transparente, essa loucura minha. Mas dá uma confirmada no final lá por causa do manto. Beleza? Aí agora chega lá e o rei diz para ele assim, não dá, tu é um jovem, ele é um guerreiro preparado, não vai fluir. Ele assim, rei, qual é o laboratório famoso aqui de igrejinha? Laboratório Bom Pastor. E o Davi chegou para o Saul e disse assim, rei, o senhor sabe o Bom Pastor ali, a 3 quadras aqui do palácio? Sim, dá para chamar algum técnico ali do Bom Pastor para vir aqui? Saul, assim, tu quer um laboratório, Davi? Sim, Davi, o que tu quer fazer? Não, chama, ele foi lá, chamou, veio lá uma técnica lá do laboratório Bom Pastor, entrou no palácio, falou, o que o senhor deseja? Eu não sei, esse doente da cabeça aí, que pediu um laboratório, o que o senhor quer? Tira sangue de mim. Tirou sangue, correu lá na estufinha, bota no computador, saiu o exame de sangue de Davi, e ele mostrou para o Saul e diz assim, eu tenho imunidade para coisas grandes. O leão foi tirar as ovelhas do meu pai, teu servo foi, arrancou a ovelha da boca dele e rasgou o leão no meio. O urso fez a mesma coisa, eu arranquei a ovelha e matei o urso. Rei, vem em mim, estou acostumado a fazer isso. Eu sei que o senhor está com medo, todo o exército está com medo, inclusive o xarope do Eliabe, mas eu estou acostumado com isso. Aqui, o Saul vestiu a Davi com a sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E o 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, bom, gente, Davi não desonrou o que o rei fez por ele. Davi era um rapaz educado, honrava a liderança e tudo isso aí. Davi aceitou, afinal de contas era a armadura do rei, tinha todo um significado. Imagina, o adversário só olhava para a espada de um rei e já temia, ainda mais de um rei de Israel. Então ele botou tudo aquilo ali e ele começou a se sentir mal, e ele começou, quem sabe, a ouvir as palavras de uma das mulheres mais extraordinárias da Bíblia. A Bíblia não fala nada dela, a mãe de Davi. Fui ministrar uma vez para mulheres, eu fiquei até impressionado, que normalmente eu ministrava para jovens. Falei lá, Senhor, o que eu vou falar até o momento da mensagem não tinha nada. Eu falei, vou na Noemi e na Ruth, essa aqui não erra, a mulherada gosta das duas. Ei, sogra então, que não gosta da nora, normalmente estão chorando no final dessa mensagem, se perdoando, vamos embora. E Deus falou assim, fala sobre a mulher de Davi. Eu falei, mas eu vou falar o que dessa mulher, se eu nunca ouvi falar nela? Para mim, aquela maluca que levou ele a ser um grande salmista, quando estava no ventre lá. Meu filho, ainda que tu andar pelo vale da sombra e da morte, tu não vai temer nada, tu tem um Deus, Ele é o teu pastor, é Ele que te guarda. Ainda que tu passe por tantas coisas, Ele é teu escudo. Ai, meu Deus. Bom, volta para cá que eu estou viajando e fugindo aqui. Aí o Davi pegou, botou tudo aquilo, mas eu acho que ele ouviu a voz da mãe ou do pai, dando alguns conselhos para ele. Meu filho, escuta, um dia tu vai crescer, um dia tu vai ser honrado, um dia tu vai estar no pódio, um dia tu vai estar assim, em destaque, mas não te esqueça, Davi, lá do início, não te esqueça das pessoas que te ajudaram no início, não te esqueça de valorizar as ferramentas do início, não te esqueça de valorizar as armas do início. E ele estava ali atrapalhado. Imagina, ele era bem menor que o Saul, a couraça era bem maior, a espada era muito grande, o capacete estava quase engolindo a cabeça do Davi. Ele falou, rei, eu não estou acostumado com isso aqui, eu estou te falando, eu estou acostumado a matar coisa grande, mas não é com a tua armadura. Davi valorizou o dia das coisas pequenas. Ele falou assim, não, eu tenho que usar o que eu estou acostumado. O que está acostumado? Cajado e funda. Pegou o cajado, botou a funda no alforje, foi no ribeiro, pegou umas pedrinhas, botou dentro do alforje. Ou seja, o Golias não estava vendo as pedras, ele só estava vendo o cajado. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Ele achou que Davi era de guri de apartamento. Era
É isso que acontece com muitos de vocês hoje, sabe? Nós no colégio não falamos palavra torpe, não andamos com qualquer coisa, não nos misturamos em grupos de muita loucura, a não sei quando a gente vai enviado lá como missionário mesmo, tipo, hoje eu arranco tudo, eu acabo com essa porcaria, em nome de Jesus e tal. Quando não for isso, a gente não está acostumado a andar com isso. E o pessoal olha assim, esses guri bonitinhos aí, criados na igreja, sem malandragem, sem nada. Quantas vezes eu ouvi? Não sabe nem cantar uma menina, mas eu não fui chamado para cantar menina. O dia que eu fosse pegar uma, era uma só para o resto da vida. O dia que eu tivesse que casar com uma, era só. Bom, gente, escuta bem isso. Quando você se acostuma a perder, uma das coisas que mais te assombram é o medo. Porque o medo é sentimento comum na vida de um desqualificado. O medo é um sentimento comum na vida de quem não tem nada para oferecer. Eu fui ministrar ontem num retiro de jovens à noite e eu soube que um dos líderes que estava lá falou assim, quero ver o que esse cara tem para falar aí, se não é humanismo, tudo no cara e tudo e tal, porque aqui é Jesus, Jesus é o centro, Jesus é o centro. Aí fui lá, ministrei, comecei a ministrar sobre Jesus, tudo, quando ele ficou legalzinho, puxei o tapete dele, larguei no chão, estatelado. Falei assim, que história é essa que nós não temos nada para oferecer? Que nós não temos nada? O que vocês acham que Jesus espera de nós? Quando nós estávamos para nascer, ou melhor, antes disso, quando nós fomos concebidos, foi injetado em nós um projeto, foi soprado em nós um projeto chamado vida. E por favor, senhores, se nunca analisaram isso, pensem bem, essa vida vem com um pacote extraordinário. A gente nascia ignorante, sem saber nada, em poucos meses estava falando, estava caminhando, sabia o que queria comer, já sabia chamar a atenção da mãe, chamar a atenção de pai, provocar a briga entre os pais, ou aprendemos muita coisa em um ano. Nossa vida é uma loucura, nosso cérebro tem capacidades extraordinárias. Feliz é o homem que descobre todo o potencial que ele pode desenvolver no Senhor. É óbvio, Jesus é o centro, Ele é tudo, mas Ele disse, eu vos escolhi e vos enchi, vos nomeei para vairdes e dardes fruto. E não é só dar fruto não, o fruto tem que permanecer. Ele olhou para o Davi e começou a amedrontar Davi. Tu acha que eu sou um cão para vir com um pedacinho de pau na mão? Vocês viram que ele não mencionou a funda e as pedras? Ele não estava vendo. Tu está vendo com um pedaço de pau? Eu vou arrancar, vou te despedaçar, vou dar tua carne para as aves do céu. O que que não tem homem? Não tem homem Israel mesmo para mandar um menino. Vocês acham que não era para o Davi estar ficando com medo? Claro que era. Claro que era. O louco era um gigantão. Nem era ele que carregava o escudo dele, e um escudeiro na frente carregando de tão pesado que era. Ele tinha uma lança tão pesada, a ponta da lança pesava 6 quilos. A cabeça do Davi, de 3 a 4 quilos. E eu imagino Deus olhando, corre lá, anjo, corre lá, porque se a ponta da lança pegar a cabeça do Davi, a Daniela não está aqui hoje, vai acabar com o Davi. E Davi não ficou com medo, porque estava acostumado a vencer. Ei, a que tu estás acostumado? Qual é o teu costume diário? O gigante estava afrontando Davi. Eu imagino Davi, gurizinho de hoje, né? Debochado, Davi indo assim, porque a Bíblia diz que ele começou correndo em direção ao gigante, eu vou te matar, eu vou te pedaço de carne, vou dar para as aves do campo, eu vou fazer isso. E o Davi aqui, mané, fala, bobalhão. E Davi começou a pegar impulso, porque ele sabia que a pedrinha dele precisava de velocidade. Porque ele disse lá para o rei, eu não vou usar a tua arma, eu vou usar o que eu estou acostumado. Tomara que vocês entendam. 43. Disse o filisteu a Davi. Nesse momento aqui, o próprio Golias. Nesse momento aqui, o próprio Golias abriu um portal no mundo espiritual. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses.
Quando Golias invocou deuses, Deus disse: ai, cara, tu abriu um portal que tu não vai aguentar, mano. Não vai aguentar. E Davi entendeu isso completamente. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, e tu já provocou o mundo espiritual. Então deixa eu declarar aqui como é que vai acontecer. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu afrontou, miserável. 46. Hoje mesmo. E agora, os dois falaram a mesma coisa. Um ia mentir. Ele disse: vou dar a tua carne para as aves do campo. E o Davi também: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei. Agora vem comigo. Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a... Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E Ele vos entregará nas nossas mãos. 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e tirando as suas fileiras, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. 49. Davi meteu a mão no alforje, e eu imagino Golias era grandão e meio gordo. Desculpa se alguém tem uma tipologia mais ou menos assim, mas é que essa pessoa normalmente é meio mangolão, tem uma dificuldade de... Não, desculpa, mas é sério, tá, sabe que é sério. Aí o cara grandão assim, embalou, e ele não tinha mais como voltar, já estava embalado. E ele viu o guri botando a mão aqui do lado e falou: ai, o que ele vai tirar de lá, meu Deus? Ele só tinha um pedaço de pau na mão. E ele ameaçou tirar minha cabeça. Eu não falei disso, irmão, isso é uma loucura. Ele ameaçou tirar a cabeça do gigante. E eu fico pensando, o gigante olhando. Cara, que esse guri não bate bem na cabeça. Ele está pensando em cortar a minha cabeça com um pedaço de pau, um cajado, ou com a funda, ou sei lá, ou me cortar. Ele nem sabia da funda. Então ele foi desprezando o Davi completamente. O Davi tira a pedrinha ali, e aí vem um embalado contra o outro embalado, toca a pedra acerta uma fenda no capacete do Golias, cravou na testa dele. Pela física, Davi correndo daqui para lá, o Golias vindo, velocidade, força, ele ia tomar pedrada e ia cair mas a Bíblia diz que ele caiu de rosto em terra. Sabe por que a física foi desafiada? Porque um Deus foi desafiado. E ele fez ele antes de morrer. Antes de morrer, Golias caiu prostrado ao Deus que ele tinha desafiado. Ih, Jesus, estou quase achando que eu estou no retiro de jovem. 49. Atirou e feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. 51. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Vou encerrar, tá?
Que história de vitória, né? Que história. O cara foi casou com a filha do rei. Claro que aquilo ali era baita engodo, né? A outra mensagem que dava, que tombo, né? Eita, ele e o Jacó lá com a primeira filha. Bora lá, casou com a filha do rei, ficou rico, virou um dos maiores do reino, depois virou rei, assumiu o trono, virou governador, virou o chefe do negócio, sabe? E nós temos que entender que no meio da guerra que a gente está, nós precisamos entender que o governo é o plano de Deus para as nossas vidas. Sabe, poucos vão governar, muitos serão governados. Então que seja a minha casa para governar. Poucos vão governar e muitos serão governados. Então que sejam os meus filhos. E isso eu faço desde o nascimento deles. Às vezes eles estavam acordados, às vezes dormindo, lá na cama lá, os dois dormindo assim, Samuel atacado a rinite, meio sentado assim na escora assim da almofada, e eu dizendo assim, cara, tu vai ser um grande homem de Deus. O conhecimento que Deus vai te dar, meu filho, é extraordinário. Deus vai te dar conhecimento disso. Emanuele, tu vai ser uma mulher de Deus, tu vai ser uma mãe, uma esposa. Eu falava isso desde cedo para ela. Eu jamais imaginaria que Deus desafiaria ela a assumir a casa com 13 anos de idade. E ela fez com maestria, porque nós não trabalhamos pelo nível da mediocridade. Muito bem, você quer armas novas? Quer? Você acha que depois que Davi venceu tudo isso, que aconteceu tudo isso na vida dele, ele continuou lutando com cajado? Ele continuou lutando com funda? Vamos ler 18, o capítulo 18, versículos 1 em diante. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Segue. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de Davi seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. 5. Saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul.